Olá, eu me chamo Rafaela Vissotti, esse é mais um episódio do Marcas em Pauta e hoje eu tô aqui com a Rafaela Nogueira, sócia proprietária da Younger Agência. Rafa, me conta então como foi essa trajetória da criação, de todo o surgimento do complexo do marketing e dessa transição para Younger, todo o processo de criação, como que foi tudo isso? Na verdade, guria, é uma história bem longa e com altos e baixos, mas o complexo do marketing ele começou a partir da minha tia. Ela tinha acabado de fazer uma transição de carreira, ela era policial militar, e eu era muito jovem, eu tinha 18 anos, estava aguardando para entrar na faculdade de medicina veterinária da URGS. E estava ali, já morava sozinha, precisava fazer dinheiro também para me sustentar. A minha faculdade era para o segundo semestre. E aí a minha tia, nessa função de querer fazer transição de carreira, ela conversou com a Fabi, que é uma coaching, né? E aí ela começou esse processo e ela veio e me trouxe a ideia. Na época eu vendia de tudo pelo Instagram, vendia doce, vendia comida, tudo que eu podia eu estava vendendo, né? E aí ela veio com essa ideia. E aí eu já tinha notebook, eu comecei a fazer um cursinho de Canva e logo eu percebi, é sério que dá para ganhar dinheiro trabalhando de casa e fazendo isso que eu adoro, né. E aí eu comecei. Então comecei a trabalhar como social media, logo em seguida veio a pandemia. Quando veio a pandemia a gente, já estava 1 ano mais ou menos trabalhando com isso, a minha faculdade ela postergou, e aí a gente foi com tudo para a gestão de redes sociais, que se chamava na época, né. Ainda não era como o complexo do marketing, era a gente trabalhando juntas, eu fazia mais a parte operacional, ela a parte mais de vendas, e assim a gente começou a trabalhar juntas. Depois chegou um período, já tinha passado uns 2 anos, a gente já tinha atendido várias empresas, tanto no Brasil quanto fora. Esse trabalho ele ficou muito mais conhecido após a pandemia, porque quem tinha empresa, muitos, acabavam precisando encontrar uma forma de vender mais, e o digital foi um caminho. Então aumentou muito o nosso trabalho, a gente cresceu muito rápido, e aí eu comecei a faculdade, né. E aí quando eu vi que não estava mais fazendo tanto sentido, que eu amava trabalhar com marketing, com comunicação, e que eu podia ser muito valorizada dessa forma, aí veio o complexo do marketing, né. Eu saí da faculdade, eu já fazia estágio na época também, fiquei até o 5º semestre de medicina veterinária. Aí saí, fui trabalhar em si, né, só com isso, e a minha tia saiu também da polícia militar, e juntas existiu o complexo do marketing, né. Então a gente abriu agência física em Gravataí, foi uma experiência, assim, muito bacana. Só que daí nessa época eu tinha 22 anos, a gente já tinha 11 pessoas no time, foi um baita desafio, porque antes eu trabalhava de casa, agora eu tinha uma sede física, eu nunca tinha gerenciado tanta gente assim, ainda mais de forma física. E nesse período a gente tinha um formato de atender muitas empresas, num ticket bem mais baixo, né, e aí a gente foi fazendo essa transição. Então pensa que como complexo do marketing a gente atuou 6 anos. Então foi muito tempo. A gente era muito diferente naquela época, daí a gente passou por um processo, né, de autoconhecimento, de entender aquilo que a gente realmente era bom, no que a nossa empresa realmente agregava valor para os nossos clientes. E eu acho que passou esse período, assim, e nesse ano passado, a gente acabou desfazendo a sociedade, hoje ela tem uma agência de viagens, foi para outros caminhos. E aí quando eu me deparei com o complexo do marketing, com a marca, parece que era uma marca que já não me representava mais. Ela representava a menina de 20 anos que estava tentando entender ainda o que estava acontecendo, e já tinha acontecido muitas coisas, parecia que já era um nome muito, fechado, que não representava aquilo que a gente queria transmitir para os nossos clientes. E Younger, muita gente acha que é sobre idade, né, mas na verdade não é. Younger é comportamento. A minha empresa ela pode ter 50 anos e ainda assim ela ser jovem. Eh, e e esse momento quando eu fui pensando, é justamente de que Younger era esse processo de crescimento, de evolução, né, o adolescente, que muitas vezes representa o jovem, né, ele representa essa fase de início, de crescimento, de evolução, essa transição entre criança e adulto. Então é um momento de muita evolução, muito crescimento, muita expansão. Então pensando nisso, eu também queria representar alguma coisa de autenticidade, de ter coragem para ser quem se é. E eu vejo que a gente faz isso muito pelos nossos clientes hoje, porque eles têm um trabalho muito bom,
eles ajudam muitas pessoas e eles não falam de si, eles não mostram aquela marca para o mundo, sabe. E aí a gente vem e ajuda com essa energia, com essa coragem de: "Não, olha só, vocês são isso, vocês fazem isso, vamos mostrar isso para o mundo". Então o Younger ele é muito mais sobre esse comportamento, sobre essa visão de futuro, essa coragem de ser quem se é e de entender que, de aceitar, né, quem a gente é e ter coragem de expressar para o mundo, que tem tudo a ver com comunicação, com marketing e com o posicionamento que hoje é tão importante, né. Então quando eu me deparei assim: "Nossa, isso não tá mais fazendo sentido", foi realmente olhar para dentro, entender o que que a gente era bom, o que que a gente tinha para agregar no mundo, o que que eram os nossos diferenciais com o nosso cliente, o dinamismo que a gente tem, e como que a gente queria que essa marca fosse vista, sabe. E eu estava muito convicta de que eu não queria mais ser só uma empresa, eu queria de fato ser uma marca, que as pessoas lembrassem dela, com tudo o que abrange, né. Ainda é muito recente, faz menos de um ano que a gente começou, de fato a comunicar ela para as pessoas, então é um nenenzinho ainda, mas eu estou muito feliz e realizada com esse trabalho que a gente vem fazendo, e falta bastante ainda para as pessoas entenderem o conceito de Younger, mas eu acredito que a gente está no caminho certo. Perfeito, Rafa, que interessante a tua colocação. E para o pessoal que está nos assistindo, inclusive, o quão importante é a gente ter uma marca que nos represente, né? Que representa a nossa essência, que representa o que a gente quer passar, o cliente que a gente quer atrair, qual o impacto que a nossa marca deixa no mundo, né? E Rafa, Uhum, me diz uma coisa, eu vejo hoje que a Younger, ela representa um papel muito legal na trajetória do empresário, né, uhum, do cliente que vocês atendem, que é no sentido de fazer não só o gerenciamento das redes sociais, mas de uhum, ajudar a marca a se posicionar melhor no mercado, se posicionar como ela quer ser sim, vista no mercado. Como que tu vê o impacto do teu trabalho nesse uhum. sentido? Quando a gente começou era inicialmente só gestão de redes sociais, mas hoje o nosso cliente ele é a pequena empresa e a gente atende ao pouco ainda, mas médias empresas também. Então essa pessoa quando ela chega pra gente, esse empresário, ele não tem muita clareza normalmente do que é o posicionamento dele, de como que ele se comunica, como que ele conta essa história. Muitas vezes ele acha que ele não tem uma história para contar. E percebendo isso, a gente entendeu que a gestão das redes sociais não deixa de ser um canal de comunicação, algo que eu comunico que já existe. E aí, como que eu vou comunicar algo que ainda não está muito claro? Então, a gente precisa construir esse posicionamento. E é um trabalho de olhar para dentro da empresa, entender a história dela, como que ela existiu. E muitas vezes não é algo que a pessoa vai te trazer. É tu perguntar a história dela e quando ela está contando, tu perceber aquilo que realmente brilha o olho dela, aquilo que dá orgulho, né, em contar. Então, às vezes é uma família, uma empresa um pouco mais familiar, às vezes é uma empresa mais inovadora, que começou agora, de gente mais jovem, às vezes é mais tradicional. Então, o nosso papel é justamente fazer as perguntas certas para entender exatamente, aquilo que aquela empresa já é, e aí sim pegar aquilo que tem de melhor, aquilo que impacta, os clientes deles e quem são esses clientes também, porque muitas vezes o empreendedor não tem clareza que o que que é realmente que agrega valor no trabalho, para o cliente, né. Então a gente faz esse estudo, entende aonde que ele realmente agrega, e a partir disso então, entendendo essa essência, entendendo a história dessa empresa, aí a gente valida com o nosso cliente, né. E normalmente é um trabalho muito legal. E passa por fazer as perguntas que muitas vezes eles não param para responder, né. Então, quem são os teus concorrentes? O que que é o diferencial da tua empresa? Às vezes desconfortáveis, né? Totalmente, né. Aonde que vocês são bons, aonde que a gente tem fraquezas que a gente precisa identificar e melhorar, porque tudo isso é percebido. Sabe, então muitas vezes, não tem ninguém falando, mas a gente percebe. E o que não é falado é muito importante também, né, porque vai transmitir essa imagem, vai transmitir esse posicionamento. E aí tudo isso a gente conversa com o empreendedor, vai construindo junto com ele, valida, e aí sim a gente começa a comunicar através do gerenciamento das redes sociais. Mas a maioria não chega com isso pronto, não chega com essa ideia totalmente construída, né. Até porque normalmente precisa de um bom profissional para auxiliar ele nesse caminho. E eu acredito que essa parte do posicionamento, ela é uma parte mais desafiadora. Para construir a minha, eu demorei muito tempo, isso que eu trabalho com isso, né. Mas quando a gente vai olhar para dentro de si, para dentro do nosso negócio, isso aqui ele é o nosso bebê, né, para nós E é é mais difícil olhar para dentro, né, talvez seja mais uhum, fácil de olhar pelos olhos, do cliente, né, e uhum, olhar para as empresas que são os teus clientes, do que olhar muitas vezes para a própria empresa, porque sempre que com a gente certeza. vai, estudar a nossa empresa, de certa forma a gente está criando uma definição, está criando Uhum, alguns estereótipos,
tá delimitando o público que a gente quer atender e muitas vezes Uhum. isso pode ser uma dificuldade para as empresas. Com certeza, passa por a gente tomar decisões, né, além do cliente que eu quero atender, mas qual cliente que eu não quero atender, de que não faz sentido, porque não é que eu não quero, mas muitas vezes o meu trabalho ele não vai agregar tanto valor para aquele cliente ali, o quanto poderia estar agregando, né. Então passa por a gente olhar para isso e também refletir no que a gente não é tão bom mesmo, então às vezes a gente tem que, né, fazer esse papel de ser mais humilde, de entender onde que eu poderia estar melhor, onde que eu posso agregar mais, e isso é um processo que muitas vezes ele leva tempo, porque a gente precisa refletir sobre isso, e também da gente baixar o nosso ego, entender: "Tá, a gente é muito bom em várias coisas, a gente dá o nosso melhor, mas aonde que a gente pode melhorar, né, para que meu cliente tenha uma experiência melhor e para que a reputação da minha marca ela seja mais consolidada". Eu demorei bastante tempo para construir a Younger. Eu diria que foi, assim, o processo mais demorado de toda essa fase de rebranding. A gente começou em maio do ano passado, eu tive certeza que eu queria mudar, que eu queria fazer algo diferente, mas não tinha exatamente certeza do quê. E aí eram horas, assim, horas rabiscando no papel, palavras pelo que eu queria ser reconhecida, pelo que a gente era bom, pelo que nossos clientes lembravam da gente, então foi um papel de pesquisa também, de encarar de frente a parte boa e a parte ruim, os nossos colaboradores, então o que eles realmente pensam sobre a empresa, e foi muito assim de olhar, encarar de frente com a realidade e entender: "Tudo bem, tem coisas que eu preciso melhorar, tem coisas que a gente já é muito bom, e como que a gente pode unir tudo isso, né, para onde a gente quer ir, o que faz parte da nossa essência, pelo que a gente quer ser lembrado". Então demorou bastante pra gente bater o martelo, não acho que é algo que é fixo, eu falo para o meu time, né: "Hoje nós somos isso, hoje é isso que a gente quer", só que a gente muda o tempo inteiro, e isso faz parte dos nossos valores, né, essa formação contínua. Então talvez ano que vem algumas coisas vão sair, outras coisas vão entrar, é um papel de estar sempre se auto, né, avaliando e evoluindo, mas é um papel que leva tempo. Com certeza, Rafa. E para a galera aí de casa, olhem que relevante isso. Além de a gente ter que olhar para dentro, olhar para a marca, entender o que ela é, o que que ela quer passar, os valores, a essência da marca, a gente ainda tem que passar por um processo de viabilidade jurídica, né? De avaliar Uhum, a disponibilidade do nome, de poder fazer o registro da marca, de poder então fazer essa proteção antes mesmo de começar a divulgar essa marca no mercado, com né? certeza. Tu foi minha Então, parceira nisso, tu me salvou muito, porque eu tinha muitas ideias, tinha vários nomes que eu queria fazer, e a primeira coisa que eu não eram pensava viáveis. não adianta eu querer, né, não é só querer, a gente tem Sim. que entender se tem viabilidade para andar com isso para frente, porque é um trabalho muito sério, a gente investe muito tempo construindo isso. E aí imagina, se eu fico 6 meses pensando o que eu quero, fazendo, 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 construindo a marca, invisto, né, para criar essa identidade visual, coloco para rodar, invisto em tráfego pago, invisto em publicidade, e daqui a pouco eu percebo que eu não posso mais usar essa marca, é todo um investimento de tempo, energia e dinheiro, sem contar aquela frustração, né, de construir tudo isso, tenho todos esses materiais impressos e eu não posso usar. Então foi, eu te incomodei várias noites, né, Rafa, porque eu Uhum. no de noite eu parava para pensar sobre isso, e eu andava: "Rafa, pelo amor de Deus, me ajuda, testa essas 3, testa essas 4, como é que a gente pode fazer?". Até que a gente chegou no nome, né, Rafa. Exato, mas com muito prazer, Rafa, porque é isso que a gente busca, sabe? No meu trabalho, eu sempre busco aquele cliente que ele vai se preocupar com a marca. Uhum, Quem não leva a sua marca a sério também não é o meu cliente. E levar a sua uhum, marca a sério também faz parte essa questão de entender, né, que a escolha do nome, ela já presume essa pesquisa, né? Ela uhum, não é a escolha do nome, ela tem que ser coerente, claro, com os valores da empresa, mas ela tem que ser uma escolha madura e uma escolha uhum, racional. E até compartilhando uma experiência pessoal, eu escolhi o nome da minha marca, né, uhum, a Rota Propriedade Intelectual. E quando eu escolhi esse nome, eu me lembro muito claramente que eu tinha um outro nome na cabeça. E quando eu fui fazer uma pesquisa, né, embora eu não tenha encontrado propriamente no INPI, no órgão responsável, eu encontrei uma empresa internacional com o mesmo nome, né, uhum, para o mesmo segmento. Embora o escopo de proteção seja em território nacional, eu fiquei me uhum, imaginando no futuro, em um evento no exterior, com a minha estande, com a minha marca, e daqui a pouco do meu lado, ou 3 uhum, mesas ao lado, uma estande com um nome uhum. idêntico para o exato mesmo segmento de mercado. E eu não É, consegui conviver com essa ideia. Então eu é. imediatamente troquei de nome, mesmo com a viabilidade, pensando no posicionamento e pensando em ser exclusivo, porque Uhum, o que muita gente não sabe é que registrar
também não é só para eu conseguir, eu ter o direito de utilizar minha marca, é eu passar pela burocracia e eu ter um papel que me permite utilizar Uhum. minha marca. É também eu poder reivindicar contra terceiros que estejam utilizando indevidamente, é eu querer ser exclusivo no mercado, eu Uhum. querer ser lembrado sem que meu consumidor se confunda com outras 10, 20, 30 empresas Uhum. que têm o mesmo nome, um nome muito parecido e que aquele nome fica diluído. Então, Uhum. isso é uma questão que a Younger carrega com muita força. Sim. Ela, além de trazer a essência da empresa, ela é um nome que ainda tem essa exclusividade no Uhum. mercado, né, ela ainda é exclusiva e ainda tem um posicionamento único. Com certeza. Acho que um ponto importante também, tanto para quem está começando a empresa, né, que tá construindo essa marca, é que às vezes ela pensa assim: "Tá, mas é que eu não preciso disso, é que a minha empresa é pequena, é que eu estou começando agora, por que que eu vou pensar lá no exterior?". Mas uma coisa que eu sempre tive em mente, quando o Complexo do Marketing ele foi registrado também, eu sempre me preocupei com isso, é começar com uma empresa, um negócio ou um projeto com a cabeça de empresário, com cabeça de gente grande, de que vai dar certo, de que de fato tem que investir. A gente sabe que para quem está começando, às vezes a gente pensa: "Como que eu vou dar conta, né, de repente eu não vou priorizar isso e aquilo", mas a marca ela é a base de tudo isso, né, se tu não pode usar depois, o que que tu vai fazer? Se chega o fulaninho ali da rua do lado e quer usar a mesma marca, o mesmo nome, ele pode. Então, eu acho que isso é importante, a gente já começar um negócio com a mentalidade de que ele vai crescer, de que ele vai dar certo. Tanto essa parte de registro, mas às vezes já começar uma empresa, uma marca, e a pessoa vai lá e coloca assim, ó, bota o nome da empresa e bota Gravataí, ou bota o nome da cidade, sabe, Porto Alegre. Então tá, mas Uhum. tu quer ser conhecido só na tua cidade? É só no Rio Grande do É, Sul? ela quer chamar atenção ali para aquele ponto, né. Exato. Até é uma questão que eu acredito que para negócios mais em maturação, no Uhum, começo possa funcionar, mas a uhum. médio e longo prazo definitivamente não funciona, Nossa, porque ele vai ser visto somente naquela localidade, né. Então, exato. eu vejo de fato que muitas empresas, Uhum, por serem pequenas ou médias empresas, encaram com menos uhum, seriedade a escolha do seu nome e o seu posicionamento, uhum. né. E isso tanto para a questão do registro da marca, quanto para gerenciamento de redes sociais. Elas acreditam que Totalmente. precisam ter, talvez um faturamento muito Uhum. exorbitante para poder, então, fazer um investimento nesse tipo de serviço, não é, Rafa? Totalmente, e é algo muito da mentalidade, né, da pessoa que não tá levando o seu negócio ao nível que ele pode chegar. E isso limita em vários outros fatores, né, mas é uma barreira, assim, que eu vejo e eu penso: "Tá, e se dá super certo? E se a gente estoura?". Porque E a se gente só der certo, precisa de um né? planejamento. E aí, se tu puder ir para o exterior fazer alguma coisa, ou se tu puder ir para um outro estado, e se tua marca, se teu cliente, né, vai querer seja outro lugar, ele não é para ele, porque é isso que transmite, né, e as pessoas às vezes não trabalham com essa possibilidade, só que talvez tua empresa cresça muito, e a gente trabalha todos os dias para que ela cresça, né, e talvez tu vai esbarrar nisso lá na frente por um detalhezinho de que tu poderia ter se prevenido com um profissional antes, né. Exatamente, Rafa. E sabe o que que eu mais escuto quando eu falo em registro de marca? É que o empresário ele vai deixar para o segundo momento, sabe? "Ah, depois eu Uhum, faço, depois eu resolvo, eu vou me estabilizar primeiro, ou eu vou resolver tal questão primeiro", e é aí que mora o gargalo, né, uhum, porque aí, às vezes, esse meio tempo em que ele esperou pode ser o tempo em que aconteceu algum problema e uhum, que vai fazer com que ele não possa utilizar aquele nome. Então é uma situação uhum. muito recorrente e vejo muito essa situação, que tu trouxeste também, de às vezes a pessoa não se enxergar como uma empresa, né, ela não Uhum, enxergar o negócio dela com a devida seriedade e acreditar que o registro ele só é necessário para empresas que têm o intuito de expandir uhum, internacionalmente, ou de escalar, ou de abrir franquias, uhum, né. uhum. Lógico, para franquias, e vou entrar nesse tópico também, Sim, é essencial ter o registro da marca, mas e se eu sim. não franquear, eu não preciso ter registro da marca? Uhum, Eu preciso. Então, sim. é entender que independentemente do porte ou do tamanho, Uhum. o negócio precisa do registro, É né, uma proteção, né. e de fato confiar na sua empresa, né, porque eu penso que o empresário que olha para o seu nome e já aconteceu também a situação de: "Ah, eu acho que a minha marca vai ser reprovada, então eu não vou Uhum, registrar". Bom, então existem 2 posturas que a gente espera de um empresário sério. Eu vou mudar meu nome para um nome que eu vou conseguir uhum. registrar, ou então eu vou tentar registrar esse nome mesmo que eu não tenha certeza Claro. se vai dar, para eu vou lutar, né, eu vou Uhum, atrás e se não eu mudo depois. Agora não registrar, eu não vislumbro como uma uhum, possibilidade ali para uma empresa séria, uhum. né. E
Rafa, eu queria entrar nessa questão das franquias. Eu sei que tu Uhum, trabalhas muito também com essa questão de assessorar franquias na uhum. questão do gerenciamento de redes sociais. E eu sei Sim. que esse trabalho ele é um pouco mais delicado, porque a empresa que é franqueada, né, Uhum, ela precisa seguir certos protocolos, uhum, enfim, em uhum. relação à marca originária. Como que funciona o teu trabalho nisso? É, toda franqueada, né, ela precisa seguir alguns padrões de identidade visual, até mesmo respeitar as marcas, o que que usar, o que não usar, e normalmente a franqueadora, fornece esse material logo no início, né. E aí a gente precisa seguir ele, porque onde a gente não está seguindo, ela pode receber algumas, punições ali. E o que eu vejo para a franqueadora, que é uma grande dor do mercado, é justamente não ter essa padronização. E aí perde a visibilidade da marca, perde muitas vezes a qualidade, porque esse gerenciamento de redes sociais, ele aumenta a percepção de valor da empresa, do serviço, do produto. E aonde a gente não tem esse padrão já pré-estabelecido entre todas as franquias, vai perdendo valor. Então, às vezes, é um detalhezinho, é uma foto que está muito ruim, é o conjunto ali daquela arte que não está passando o profissionalismo, e isso impacta a percepção de valor daquela marca como um todo. E tu sendo um franqueado daquela marca ali, tu te compromete a fazer parte e se A honrar a responsabiliza. marca, né? Exatamente. Então, é uma dor, assim, que a gente percebeu no mercado, principalmente por parte dos franqueadores, de conseguir padronizar todas essas redes sociais da marca, para não perder essa percepção de valor que muitas vezes demorou muito tempo para ser construída, né. Esses franqueadores, normalmente eles começam um negócio do zero, dão muito certo, não vou dizer uma formulazinha ali, né, mas tem esses processos bem definidos, são bem organizados e constrói aquilo ali. É o bebê deles, né. E aí agora eles começam a estruturar para franquear. E aí imagina tu entrar naquela rede social e não seguir ali esses padrões, não tá tão bonito quanto poderia estar. E a gente sabe que muitos empreendedores não têm as habilidades para fazer isso, não têm os recursos também para fazer. E aí a gente entra como parceiro, para justamente fazer até mesmo um valor melhor para essas pessoas, para conseguir pegar todas essas franquias e possibilitar essa padronização visual, que com certeza vai agregar mais valor para a marca e também para os franqueados que vão ter mais resultados, né. A gente já sabe que hoje em dia a rede social, para vender mais, já não é mais uma dúvida, né, é um fato. Perfeito, Rafa. E para o pessoal que está nos assistindo, o quão importante é para franquias, então, haver uma padronização do posicionamento de marca, porque a franquia nada mais é do que uma transferência de know-how. Esse Uhum, know-how, ele se demonstra tanto na gestão da empresa, na maneira como ela opera, como ela presta seu serviço ou fabrica o seu produto, quanto também no posicionamento. E aí que entra essa necessidade de padronização num contexto de rede social e a necessidade também de fazer uma blindagem jurídica bem amarrada, uhum. fazer contratos bem elaborados, sempre procurar um profissional especializado, porque senão isso acaba dando problema a médio e longo prazo. É, essa questão de franquias, pensa que, por exemplo, eu vou numa loja de uma marca, né, de uma empresa, e eu entro lá, tá linda, o atendimento é muito bom, tá tudo muito bonito, eu olho as imagens, elas são legais, e aí eu vou na outra cidade, e tá feio, o atendimento é ruim, a comida não tá bem apresentável, não tá padronizada. A rede social é a mesma coisa, eu entro no de uma, e quando eu entro na outra, eu espero ver essa mesma, percepção de valor, né, essa mesma Uhum. construção de marca de forma igual. Então, o digital é uma extensão do espaço físico e isso precisa estar comunicando a mesma coisa. Com certeza, ainda mais hoje em dia, né, Rafa, que o digital, como tu falaste, ele não é mais ali uma opção, né, ele é uma obrigação, todo mundo já sabe Uhum, que ele é um verdadeiro canal de vendas das empresas. Então, hoje em dia, para muitas empresas, ele não só consegue equiparar ao relacionamento pessoal, como até uhum, mesmo superar, porque ele tem a questão da escala, né, que total. muitas vezes o pessoal, ele leva muitos anos para ser construído. Então, E hoje, com as redes sociais, a gente consegue adquirir um posicionamento e uhum, até um volume de vendas e um crescimento empresarial que uhum, antigamente não era uma possibilidade. Hoje, com a internet, felizmente a gente tem esse exato. canal e Aham, principalmente por ter especialistas como tu conduzindo esse processo para as empresas no mercado, né. uhum. Mas, Rafa, eu quero te agradecer muito pela tua presença de hoje, Eu foi agradeço. enriquecedora, amei conhecer mais sobre a história, da Younger, do Complexo e da tua própria história.
e te espero em breve numa outra oportunidade. E esse foi o nosso episódio do Marcas em Pauta.